Doutor André Pelosi Alves é infectologista do Hospital Carlos Fernando Manzoni e é com ele que a gente vai falar sobre dengue, chikungunya e zika. Bom dia, doutor André. Bom dia, tudo certo? O senhor está bem, né, doutor André? Tudo certo, trabalhando bastante, mas estamos aí. E ainda mais nessa época agora, né? Pelo menos em Essa relação à época deixa a dengue. gente bastante preocupado. Mas o infectologista não cuida só dessas infecções, não é? Não, de jeito nenhum, a gente cuida de todos os tipos de bicho que pode aparecer no corpo. Da nossa região aqui, por conta de clima e tudo mais, quais são as mais comuns de serem diagnosticadas, hein, doutor? Certo. Em relação a arboviroses, né, que é o que deixa a gente mais preocupado nessa época do ano, a dengue com certeza é o que deixa a gente mais preocupado, É, né? né? É, nós temos alguns relatos de casos de chikungunya na região, não na cidade de Matão, mas na região. E a gente teve um caso, se eu não me engano, em 2016 de Zika na cidade de Matão. Mas a gente sabe que aqui em volta já circula um pouco esse vírus. Em relação, então, a... Lembrar sempre do Covid, né? O Covid não foi embora ainda. Sim. E ficar esperto com tudo que pode aparecer, né? Qualquer sintoma diferente, sempre procurar o serviço médico para a gente poder fazer o diagnóstico correto do que está acontecendo. Ainda é comum atender casos de Covid, doutor? É bastante comum ainda. A gente tem, não como antigamente, Hum? né, casos mais graves, mas a gente ainda pega bastante síndromes gripais, que a gente acaba fazendo teste e acaba vindo positivo. Se não testar, vai pensar sempre que é uma gripe, vai passar como se fosse, mas pode Exatamente. ser Covid, né? Pois bem. Bom, vamos falar dessas doenças que agora começam a ser cuidadas. Me preocupa muito, sabe, doutor? Nós temos dado uma força aqui toda semana para esse assunto, porque o momento agora é mais chuvoso, acumula mais água, Exatamente. e é um momento muito propício aí para o pernilongo, que é o Aedes aegypti. E ele traz uma doença que para alguns até pode ser leve, mas pode levar à morte, inclusive, não é, doutor? Com certeza, existe aí uma fatalidade que pode acontecer se não for corretamente tratado, né? A gente sempre fala que a dengue ela pode parecer tranquila, mas se você não acompanhá-la de maneira correta, ela pode evoluir mal. Por que que em boa parte dos casos a pessoa chega a emagrecer em uma semana assim? É uma boa quantidade de quilos, de tanto que judia, né? O que que acontece ali? Exatamente. A alimentação da pessoa é que faz emagrecer ou a própria ação do vírus? Assim, a sintomatologia básica, né, da dengue, geralmente, então, é febre, e aí aparece dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, pode aparecer bastante dor muscular, mas ela pode evoluir também com a inapetência, né, que é a perda do apetite. E aí a pessoa acaba parando de comer. Algumas pessoas sentem também bastante alteração do paladar, então elas não conseguem, Hum. se alimentar de maneira correta, né? E elas também acabam desidratando bastante, né? Que a dengue, a gente sempre fica muito preocupado com o hematócrito, que é um parâmetro que a gente vê no hemograma, Hum. porque ele mostra aí a desidratação da pessoa. Então a gente sempre fica preocupado com isso. Por isso que a gente dá bastante soro, né? No caso Uhum. de dengue. Uhum. Até por causa da Covid, vai aqui a minha pergunta também. Passada a dengue, uma pessoa que tenha sido acometida pela dengue, depois deixa sequelas também por algum tempo, se é que deixa? Sim, então, o mais comum de deixar sequela, na verdade, não é a dengue, né? O mais comum que a gente fala é a chikungunya, que dá uma dor articular muito importante, que já vem do nome, né? É, mas a dengue, ela pode sim também deixar a pessoa ela prostrada, fadigada, por alguns meses aí. A gente tem relatos aí de 3 a 6 meses em algumas pessoas. O mais comum não é deixá-la assim, mas pode acontecer sim. Pode acontecer de deixar. E quais sequelas em geral quando deixa, doutor? Geralmente a população que fica acometida por mais tempo, elas sentem assim um cansaço com mais facilidade, às vezes elas não conseguem voltar para as atividades habituais é, de bate-pronto, assim, né? Termina a sintomatologia da fase aguda, ela ainda fica mais cansada, não consegue fazer as atividades físicas direito, tem mais dificuldade de realizar o dia a dia.
e aí acaba tendo esse Uhum. problema. A ciência é muito dinâmica, né, doutor? O senhor sabe melhor que eu. Ela, de um ano para o outro, pode trazer novidades, seja em novos medicamentos, novas práticas, novas técnicas, né? A dengue, o mosquito da dengue é centenário, ele tem mais de 100 anos, até onde sei. Então, houve um tempo aí na história da humanidade que a única solução era um chinelo, sei lá o que, para matar aquilo. Hoje em dia estamos num tempo todo moderno. E daí vem a minha pergunta: alguma boa notícia da ciência no sentido do combate ao mosquito, ou então da própria ação dessas novidades da medicina, dessas descobertas, para amenizar o impacto ou prevenir? Fala-se muito nesta vacina agora, que é muito recente. De fato, ela é eficaz, doutor? Certo, então, em relação ao mosquito em si, a gente sempre fala que a prevenção diária mesmo de cuidado com o ambiente são os mais eficazes, né? Então, sempre manter a casa limpa, sempre que vê algum local onde você vê sujidade, assim, pela cidade, sempre avisar o pessoal da saúde, o pessoal da manutenção da cidade para tentar recolher aqueles entulhos, para evitar que fique água parada. E o uso de repelente, os cuidados para evitar que o mosquito chegue até a gente. Em relação à vacina, a vacina vem sendo estudada já há muitos anos, né? A, a vacina que chegou agora, inclusive, se eu não me engano, ontem ou sábado, chegou no Brasil o primeiro lote de vacinas que vai começar a ser aplicado aqui no Brasil. Ela tem uma eficácia muito boa, né? É uma indústria aí japonesa, Takeda, muito respeitada já no mercado, é, e tem uma eficácia bastante importante. Então, essa é a nossa nova esperança para tentar conter essa doença que há Sim. mais ou menos 45 a 43 anos tem feito várias vítimas no Brasil. Mas, doutor André, o brasileiro que sempre foi tão dado a tomar vacinas, falam até que é um dos povos, até por sermos aqui de um país do hemisfério sul, um país tropical, onde tem muitas doenças, também por isso, mas enfim, o brasileiro sempre foi muito facilitador, né? Do uso da aplicação e sempre foi um paciente que acreditou nas vacinas. A Covid, porém, chegou repentinamente assustando a todos, e quando do advento da vacina contra a Covid, tivemos muitas pessoas com resistência em tomá-las, até hoje tem. E o argumento principal dessas pessoas, eu percebia, era o seguinte: é uma vacina feita às pressas, feita recentemente, então eu prefiro acreditar nas outras, porque aquelas sim são eficazes, as antigas de febre amarela, aquelas lá eu confio, mas nessa da Covid não, como se aquelas também tivessem 100% de eficácia. Nenhum remédio tem, até onde eu sei. Eles chegam perto de uma eficácia total, mas nenhum é. Por mais antigo e mais Exatamente. estudado, né? Mas, enfim, este era o argumento das pessoas. Olha, essa vacina eu não confio, eu não vou tomar um negócio descoberto aí há tão pouco tempo. Muito bem. Da Covid, dessa experiência, eu trago agora a pergunta ao senhor quanto a esta vacina da dengue, porque também ela é muito recente. Será que isto também poderá ser um impedimento, criar alguma resistência nas pessoas em tomá-las, doutor? Então, assim, a gente sempre sabe que existe resistência em qualquer coisa dita como nova, né? A gente sempre tem medo daquilo que a gente não conhece. Então, o que eu sempre falo é procurar informações em locais de confiança, né? Assim, não é naquelas correntes de mídias sociais e tudo mais, é em artigos científicos publicados com grande impacto, né? Então, sempre procurar um profissional competente para conseguir sanar todas as suas dúvidas. Eu sempre falo que o grande problema do desenvolvimento de novas tecnologias e novas vacinas é o dinheiro, né? Então, assim, quando a gente teve o mundo inteiro parado por conta de uma pandemia, que foi o Covid, muitas instituições injetaram dinheiro para a formação de uma vacina que curasse ou protegesse contra o Covid para o mundo voltar ao normal. Então, existiu muito dinheiro envolvido nisso e a gente conseguiu produzir vacinas com uma velocidade muito maior.
Mas mesmo assim, as tecnologias usadas na vacina do Covid já estavam sendo estudadas há décadas. E é a mesma coisa da vacina da dengue. Né? A vacina da dengue é uma vacina que vem sendo estudada já há muitos e muitos anos, e aí a gente conseguiu achar agora um momento onde ela teve uma boa eficácia, e aí com isso a gente consegue trazê-la para o mercado. Doutor, bom dia, Adalberto. Referente à vacina da dengue, doutor, a gente sabe que não existe um vírus só da dengue. Quantos vírus existe a dengue e se essa vacina cobre todos os vírus? Exatamente. O vírus da dengue, ele tem quatro sorotipos diferentes, certo? E a vacina que foi criada pela Takeda, ela contempla os quatro sorotipos, né? A eficácia varia ali mais ou menos de 10 a 15% de proteção contra cada um, mas mesmo assim tem uma boa eficácia para todos eles. Doutor, por que a vacina não é indicada para as pessoas acima de 60 anos de idade? Certo, isso é uma discussão bastante grande no meio científico, é, porque não existem grandes estudos com populações acima de 60 anos, né? Hoje a gente tem alguns protocolos europeus que já indicam de maneira, o que a gente chama de off-label, né? Assim, você pode usar com cautela, mas no Brasil, os protocolos preferiram não incluí-la ainda para evitar as pessoas falarem assim, ah, mas não tem nenhum artigo falando sobre isso. Né? Então, a gente prefere evitar que isso aconteça para a gente poder fazer as coisas com mais segurança. Quando a gente tiver mais evidências científicas, provavelmente o nosso protocolo também vai mudar. Doutor, eu vou aproveitar aqui o pessoal que acompanha a gente também pela rede social, através do facebook.com.br TV Matão. A Lia Espose, ouvinte nossa, ela fala: Bom dia, eu tive dengue hemorrágica em 2019. Se eu pegar a dengue novamente, eu corro algum risco? Certo. Bom dia para Elia, né? Isso. A gente sempre fala que as pessoas, quando elas pegam dengue por uma segunda, terceira vez, sempre existe um risco de maior gravidade, né? Então, sim, existe um risco de maior gravidade. Não quer dizer que vai ser mais grave, mas existe esse risco, de uma maneira aumentada. Por isso que a gente sempre fala que quem já teve dengue precisa se proteger mais. O Ministério da Saúde não soltou ainda todas as informações sobre o início da aplicação das vacinas, mas acredita-se que pessoas que já tiveram dengue, que têm a comprovação dessa dengue, possam estar aí dentro dos primeiros grupos a serem vacinados por conta desse risco maior. Bem, doutor, eu acho que o senhor já respondeu a pergunta da próxima ouvinte aqui, que é a Sônia. Ela pergunta o seguinte: ela fala, bom dia, doutor. Quem já teve dengue fica imune? Eu acho que o senhor acabou de responder, né, doutor? Mais ou menos, né? A gente fala que, como são quatro sorotipos diferentes, é, o sorotipo que você pegou, existe uma imunidade maior, e aí você tem ali uma imunidade cruzada é, com os outros sorotipos por alguns períodos, né? Alguns meses. Mas depois essa imunidade acaba se esvaindo e aí você acaba ficando mais suscetível de novo. O José Carlos também acompanhando, doutor, ele fala o seguinte, que chegou para ele a informação que o mosquito tem preferência no tipo de sangue. É verdade isso, doutor, que o mosquito acaba picando uma pessoa que tem algum tipo de sangue diferente ou é mito isso? Existe alguns trabalhos que falam sobre preferência, mas nada muito grande. Existe uma controvérsia bem grande ainda na ciência sobre isso, uma discussão bem grande, mas acredita-se que sim, mas acredita-se que não. Então é um pouco difícil de falar sobre isso, precisa de um pouco mais de estudo. Doutora Ana pergunta o seguinte, ela fala, bom dia, doutor, bom dia a todos. Existe alguma planta que realmente toca o mosquito da dengue que a gente possa ter em casa? Ela disse que já viu vários nomes de plantas para colocar em casa, mas parece que não tem obtido resultados. Então, existem alguns produtos químicos à base de plantas, mas nada muito certo também. O que a gente escuta bastante acho que é erva cidreira, lavanda, mas o que realmente espanta o mosquito mesmo é o repelente que a gente passa.
O repelente é importante. Qualquer tipo de repelente é importante, doutor, principalmente para as pessoas mais idosas, que são debilitadas. Ex- Exatamente. Existem alguns tipos de repelente, por isso que é sempre importante. Repelente, basicamente, é uma medicação também, né? Então, a gente sempre precisa ler lá as instruções certinhas. Existem repelentes que não podem ser usados em crianças, existem repelentes que não podem ser usados em alguns tipos de pele. Então, a gente precisa ficar sempre atento ao que a gente compra e ler as instruções certinhas se aquele repelente é o ideal para a gente ou não. Outra pergunta, doutor João Carlos pergunta se é verdade que o mosquito só costuma picar as pessoas durante o dia, diz que à noite não. É verídico? Não é verdade, não é verdade. O mosquito ele tem ali uma preferência no começo da manhã e no final da tarde, né? Mas ele tem atividade durante todo o dia, né? Não tem, ele tem uma preferência de atividade nesses horários, mas a atividade dele é durante o dia todo. E Tanto que às vezes a gente está dormindo e escuta o mosquito passando do lado do ouvido e fica escutando aquele buzinadinho, né? Então ele não tem muita preferência assim de horário para picar a gente, não. aquele que faz aquele zunido lá, bem da verdade, Chatinho, né? não é o mosquito, é a mosquita. Dizem que é a fêmea que faz o barulho. Exatamente. Ela que fica tagarelando. Será, hein? O que será? Exatamente. O que será, né, doutor? Bom, doutor, olha, e ele gosta de picar a canela da gente, principalmente, eles dizem, né? Exatamente. A perna é sempre um lugar preferido. É, eles ficam sempre na parte mais baixa e tal. Esses, como chama? Protetores, não? Como chama? Repelente. Repelentes, doutor. Esses repelentes a gente passa sempre para evitar o pernilongo comum, vamos chamar assim. No caso do Sim, Aedes aegypti, também ele é eficaz, esse repelente? Os repelentes em sim, geral? sim, sim. Os repelentes, basicamente hoje todos os repelentes, eles protegem contra a grande maioria dos insetos que produzem picada, né? Então, de mosquitos em si. Então, eles são bastante eficazes, assim, a grande maioria deles. É claro que existe um tempo de ação também, né? Então, por isso que é importante ler as instruções, porque às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu passei de manhã e fui picado à tarde. Mas às vezes o repelente só tinha uma ação de 2, 4 horas. Então, a gente precisa se atentar ao tempo de reaplicação do repelente também. Doutora Lúcia Vieira também, participando através do facebook.com.br TV Matão, ela pergunta, ela fala, por que tem pessoas que são imunes à dengue? Na família todos pegaram, menos o É filho. mesmo, hein? Essa ouvinte fez uma pergunta interessante, hein, doutor? Certo. Então, assim, o que a gente sabe é que, na verdade, apenas 1% de todas as pessoas que foram picadas por um mosquito contaminado vão desenvolver a doença. Então, existem pessoas que realmente não vão fazer a doença, né? Mas, em sua maioria, não existe nenhuma explicação muito plausível para isso. É, a dengue, apesar de muito tempo, né, aparecendo e dentro do mundo científico, a gente ainda tem muitas dúvidas em relação a ela. É, mas o que a gente sabe é isso, é 1% da população que vai desenvolver a doença. Então, muita gente vai ficar de fora. Muita gente foi picada, foi, infectada pelo vírus, mas não vai desenvolver a doença. Existe a possibilidade dessa pessoa ser uma delas. Doutor, aproveitando que o senhor é infectologista e a infectologia se aplica não só à dengue, quer dizer, nós sabemos que há outras tantas situações em que as infecções acontecem. Estamos num tempo agora de calor intenso, quando não chuvas, enfim, o verão, né? E aí eu pergunto, além da incidência aumentar de dengue nesta época, qual outra infecção o senhor atende muito aí nesse verão? Certo, né? Nessa época, a gente sempre tem que ficar atento para enteroviroses, O né? que, Então, que é assim, isso? as viroses em si, né? Ah, De que dão pessoa com diarreias, essas náusea, coisas. vômito, É, isso, diarreia, é. é, sempre se atentar aonde vai se alimentar, com o que vai se alimentar, porque isso pode causar também as intoxicações alimentares, isso a gente vê bastante acontecendo. Os principais sinais de alarme acabam sendo bem parecidos com os sinais de alarme da dengue. Então, se começar a ter muita dor abdominal, uma febre muito alta, diarreia ou vômito com sangue, com muco, com pus, isso é um sinal de alarme que a gente precisa procurar o atendimento médico com uma certa urgência.
Isso. Nessa época do ano também, não sei se vocês ouviram sobre isso, a Secretaria de Saúde do Estado soltou uma nota sobre a hepatite A, então a gente tem que ficar atento também, que é uma virose que acontece mais ou menos as mesmas coisas, então é uma sintomatologia bem específica, inespecífica, febre, dor no corpo, dor abdominal, inapetência. A diferença é o acometimento hepático, né, do fígado. Então a gente tem que ficar atento aí também, a qualquer sinal, procurar atendimento médico. A gente sempre fala, se você sentiu alguma coisa, não ficar em casa, né? Procurar o atendimento médico para a gente fazer o diagnóstico devido, para a gente poder ir atrás da causa, para poder saber se é uma causa que a gente consegue Ok. tratar de maneira, né, mais rápida ou se a gente consegue dar um suporte adequado para evitar que evolua de maneira ruim. A gente sempre transfere para nossa rotina aquilo que para nós às vezes é ofício. Então, como é que eu daria um exemplo aqui? Eu tenho por hábito prestar atenção no timbre de voz das pessoas, porque a gente trabalha com isso. A pessoa normalmente está conversando com a gente presta atenção sem que, às vezes, involuntariamente até. O dentista está conversando com alguém, certamente ele deve prestar atenção nos dentes da pessoa, ainda que ele nem desejasse, acho que é natural. É natural que você espere do cardiologista, por exemplo, que ele tenha algum cuidado com ele próprio também, daquilo que ele ensina para os seus pacientes e tudo mais. Daí vem a minha pergunta. Como é um infectologista cuja noção de asseio, de limpeza, de cuidados e tudo mais. É parte do trabalho dele. E ele também deve transferir para ele mesmo isso tudo. Então as pessoas ficam pensando, certeza, um infectologista, acho que onde quer que ele vai, fica o tempo todo se limpando, passando álcool gel, sei lá o quê, mesmo quando ele não está no consultório, no centro cirúrgico. É assim mesmo com vocês? Olha, eu não vou negar, não. Eu sou um pouco noiado com limpeza. Eu gosto É, bastante né? do álcool gel sempre perto, de saber sempre perto. O pessoal que trabalha comigo, especialmente os residentes do hospital, eles brincam bastante comigo, que o André sempre está com álcool gel por perto. Mas uma coisa importante também que eu sou bastante preocupado, eu sou, né, bem preocupado com isso, é carteira de vacinação. Eu sempre vejo assim, será que eu tomei todas as vacinas que eu precisava tomar? Vou lá e confiro de novo. Assim, então, eu Cada sempre fico profissão. preocupado com isso. Sempre questiono as pessoas sobre vacina. Então, assim, você está com a carteira de vacinação atualizada? Está É, tudo certinho com as suas é. vacinas? Então, é sempre Você vê importante como manter é? as vacinas atualizadas também. Como a gente traz pra gente aquilo que a gente faz na profissão, né? Eu conheço um músico, por exemplo, ele vai ao cinema, doutor, mas não, ele não assiste o filme. Ele senta bem numa posição assim de boa audição, quer dizer, que ele escuta bem o som do cinema, e ele senta, fecha os olhos e fica o filme inteiro prestando atenção na Nas trilha trilhas. Na sonora trilha do sonora. filme. Já pensou? É, O José Irênio, que é um grande técnico de som, né? Também amigo meu, ele passa som de grandes artistas, inclusive, aí, Christian Ralph, essa turma toda. E ele fala, rapaz, eu tô nos lugares, às vezes, num shopping, numa loja, num bar, não importa onde. Ele falou, eu tô ali conversando com alguém, mas o meu ouvido não desliga do entorno, tudo que está acontecendo do lado de som, de gente conversando, eu fico prestando atenção nas outras coisas, no som. Isso me incomoda. Ele falou, mas é da minha profissão, não tem jeito, né? É assim mesmo, né? a gente acaba ficando preocupado com tudo que envolve o que a gente trabalha, né? Então É, não tem jeito. fica, como o senhor bem disse, fica meio nóia com essas coisas, né? Nerd, meio nóia, sei lá. Fica ligado, né? É, Neurótico. neurótica, a palavra melhor é essa mesmo. Mais perguntas chegando aqui. Apareceu mais uma pergunta, doutor, não tem nada a ver com a dengue, mas a Maria Júlia pergunta o seguinte: leptospirose. Ela chegou a informação para ela que um caminhoneiro comeu uma manga do chão e foi contaminado com leptospirose. Se isso pode acontecer também nas verduras que é comprado e levado para casa. Certo, isso é extremamente raro, a contaminação por leptospirose através da alimentação.
né? Então, para o conhecimento geral, assim, a leptospirose, ela geralmente, a leptospira, né, que é a bactéria que causa a leptospirose, ela vive no aparelho urinário de roedores, né, especialmente os ratos. E aí, quando a gente tem contato com a urina contaminada, a gente acaba sendo infectado. Aonde é mais comum esse tipo de infecção? Em grandes centros urbanos que acabam tendo inundações com frequência, né? Então, por exemplo, um local comum é quando há inundação, por exemplo, dentro do centro de São Paulo ou no centro do Rio de Janeiro, a gente tem esse contato com essas inundações. Quando a gente tem a contaminação de alimentos, né, então, assim, quando você tem o convívio com esses roedores urbanos, e aí ele acaba fazendo as suas necessidades ali em cima da alimentação. Com a boa higienização da alimentação, isso é uma coisa extremamente rara, eu acho bem difícil de acontecer. Doutor, se por um lado, no inverno, o ar é muito seco, as pessoas tendem a fechar tudo para evitar o pó e tentam proporcionar alguma umidade ali no quarto ou nos ambientes da casa. Agora, no verão, quando temos chuvas e a umidade relativa do ar se torna muito intensa, inclusive em muitos dias, eu pergunto ao senhor, o que fazer a dona de casa em relação aos ambientes da casa? Certo, então é bastante importante sempre deixar tudo muito arejado, né? A umidade, ela, apesar de ser muito boa para nós, ela também é muito boa para alguns fungos e bactérias. Então, sempre manter tudo em ambiente arejado, sempre bem ventilado, né? As janelas abertas e deixar tudo de uma maneira bem organizada para evitar que apareçam esses fungos que podem acabar infectando alimentação ou qualquer outra coisa do tipo. Aham. De certa forma, já falamos sobre aquilo que pergunta a próxima ouvinte, mas vamos acrescentar algo mais, ou enfim, mas enfim, atendê-la assim mesmo. Qual é a pergunta aí pelo Zap? A Tereza, ela ligou aqui pra gente, Bom dia, doutor, Tereza. perguntando o que pode se fazer para evitar que o mosquito faça a transmissão, né, do vírus através da picada. Como fazer para o mosquito não picar a gente, né? Bom, já falamos de repelentes aqui, inclusive, né? É, Mas é pode ser que. basicamente não deixar que o mosquito se reproduza, né? Então, sempre prestar atenção em calhas das casas, em qualquer tipo de pote. A gente fala que basta uma tampinha de garrafa virada com água para cima, assim, que o mosquito consegue se reproduzir ali. Ele é um mosquito bem de bastante adaptabilidade. Então, isso deixa a gente bastante preocupado. Então, sempre que vê qualquer tipo de água parada, tentar tirar, prestar atenção, uma coisa que as pessoas acabam não prestando atenção em água de animais, né? Pote de água de gato, cachorro, às vezes a gente acaba deixando ali 3, 4 dias, importante trocar todos os dias, Isso. porque ali também é um local onde o mosquito pode se reproduzir. Ô, doutor, É... Oi. muitas pessoas acabam utilizando aquelas velas de citronela. Isso acaba auxiliando no combate? Então, existe né, uma crença que aquilo ajuda a expelir o mosquito, né? É como eu disse, não existe nada muito cientificamente comprovado, mas existe essa crença e a gente tem que auxiliar, né? A gente sempre fala que a gente sempre tem que trazer o conhecimento popular junto com a ciência nesses momentos, né? Se a pessoa acredita que aquilo está ajudando ela, eu acho que é válido a gente manter o pessoal usando a vela de citronela, sim, Olha, já muito que cuidado aí. desde que aquilo não faça nenhum mal, né? Sim, Desde que sim. aquilo não tenha nenhum mal comprovado, Va- tem essa questão também. Também. Vamos Então, tomar o sempre cuidado tomar aí, muito viu, gente? cuidado. Você toma cuidado na sua casa, fala com seus vizinhos, porque a gente sabe que o mosquito também tem uma área de vida, de convivência, que não é tão grande assim. Falam em 100, 120 metros, algo assim, ele fica sempre num raio assim. É por isso, inclusive, que quando acontece o caso de dengue num bairro, tende sempre a se reproduzir na vizinhança. Vocês estão lembrados que o ano passado foi a Nova Matão, não foi? Lembra que foi primeiro um bairro que pegou bastante
no ano passado. Monte Carlo. Monte Carlo. Desculpem, Monte Carlo. Vocês lembram disso? Então, tinha que agir lá, a prefeitura tinha que ir lá, cuidar dali aquele pedaço. Você está entendendo por quê? Porque tinha mosquito contaminado naquela área. Então, eles ficam naquele pedaço ali fazendo vídeo. E lembrar outra vez, segundo os biólogos, que esse mosquito agora não fica imaginando que para se contaminar ele precisa picar alguém que tenha dengue para se contaminar e levar para outro. Eles dizem que há ovos, por exemplo, que foram colocados por esse mosquito, já contaminados, há um ano atrás. E eles ficaram lá, hibernados, vamos dizer assim. E agora, quando eles eclodem, já eclodem contaminados. Da contaminação passada, da fase passada. Então, todo cuidado. Até porque, né, doutor, não está escrito na testa do mosquito, estou contaminado ou não estou contaminado, né? Exatamente, né? A gente tem que tomar cuidado com todos os mosquitos. E lembrar que ele se diferencia do outro, que o outro é uma cor uniforme, mais escuro, mas uma cor uniforme. E o da dengue, que é o Aedes aegypti, é meio carijó, ele é todo pintadinho, né, doutor? Exatamente, ele é todo pintadinho. Essa é a diferença deles para você tentar identificar. E predominam durante o dia, né, doutor, o da Aedes, o do Aedes. Eles têm hábitos ali no início da manhã, no final da tarde. Então é sempre esse É, tempo de predominância, mas ele fica o dia todo ativo. Depois tem aquele pernilongo noturno, que é uma cor mais única mesmo ali, mais escuro e tal, sem ser arranjadinho. Esse, pelo que sei, não transmite, mas ele é noturno, ele tem hábitos mais noturnos. É aquele que vem à noite, que eu falei aqui agora há pouco, né? Com aquele chiadinho no ouvido da gente. Aliás, vou recomendar ao senhor, eu não sou médico, o senhor aqui é, mas vou dar um remedinho bom para acabar com aquele barulhinho daquele pernilongo noturno, viu, doutor? Vic Vaporub. É muito bom. O Bom senhor saber. pega o pernilonguinho na mão, passa um palitinho no Vic Vaporub, passa no peitinho dele, o chiado some, que é uma maravilha, doutor. Aí pode soltá-lo. Muito bom. Alguma pergunta Vamos fazer pendente isso aí, a não? próxima vez. Aqui não, liberado. Liberou aí também, Felipe. Doutor, foi muito bom ouvi-lo. Tenho ouvido muitos elogios a seu respeito sobre o seu trabalho. É um médico jovem, mas Obrigado. todos dizem que muito estudioso, muito dedicado e por isso mesmo, e muito atencioso também, porque foi graças à sua atenção que foi possível a nossa entrevista aqui, tratando no melhor momento de orientação sobre dengue, chikungunya e zika vírus. E graças ao senhor a quem agradeço. Muito obrigado, doutor André. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar nesse momento tão importante, que agora é o momento de combate ao mosquito, né? Quanto menos Exatamente. mosquito, menos dengue a gente vai ter. Então, todo mundo tem que tomar cuidado. É isso aí. Doutor André Pelosi Alves, infectologista do Hospital Carlos Fernando Balzoni.